Olá! Mais um vídeo. Vamos continuar nosso trabalho aqui, porque a coisa tá feia, né? Bom, trilhas de aprendizagem, 7º ano. Este vídeo é para gente corrigir a atividade número 4, que fala da Confederação dos Tamoios. Tem algumas questões ali, a gente vai corrigir. E nós vamos, assim, aprofundar um pouquinho algumas ideias sobre a questão da resistência indígena no Brasil. Então, nós temos a resistência africana aqui, né, enquanto escravidão, um momento histórico longo, né, e agora a gente entra na questão dos indígenas que vem até antes dos africanos, não esquecendo essa ordem, né. Mas dentro do Trilhas a gente vai trabalhar muito com essa palavra resistência, isso no Trilhas 1, porque terá o Trilhas 2, certo? Então vamos lá. A primeira questão, aliás, antes de mais nada, o texto que tem no Trilhas 1 sobre isso, né, sobre a questão da resistência indígena e falar da Confederação dos Tamoios, para quem não leu ainda, quem está chegando agora, começando a fazer as atividades, leia. É um texto muito bonito, muito bem feito, né, que traz umas ideias novas sobre a questão da vida do indígena nesse momento do Brasil colônia, né, algumas ideias que eu não estudei quando estava no 7º ano e que hoje vem corrigindo esse entendimento da nossa história em relação ao nosso indígena, ao nosso nativo, né? Bom, vamos lá. Primeira questão. Por que a Confederação dos Tamoios pode ser considerada como o primeiro movimento de resistência indígena no Brasil? Resposta. A chegada definitiva dos portugueses em território brasileiro trouxe aos indígenas uma série de problemas. Modos de vida tão distintos entraram em conflito. Os líderes dos Tupinambás logo perceberam que precisariam de um reforço, aliás, de reforços para resistir à intromissão dos portugueses na cultura indígena. Para isso, criaram um conselho de povos que deu origem à Confederação dos Tamoios. Então, existe em vários momentos da nossa história aquele momento de resistência, né? Então, não como eu estudei, a geração dos pais de vocês estudaram, provavelmente, né? Gente mais velha do que eu estudou como? O indígena fugiu da escravidão, ele não aceitava a escravidão, ninguém aceita escravidão, né? E que algumas coisas, como está lá no texto do Trilhas, fala assim, que São Vicente e Pernambuco, né, as capitanias hereditárias, essas apenas é que deram certo, por quê? Por causa do clima, houve uma organização, não. Essas duas capitanias deram certo por quê? Porque houve, segundo esse autor, e temos que considerar isso, houve apoio do indígena para que essas capitanias tivessem dado certo. As outras capitanias não deram certo, por quê? Porque houve resistência, houve presença indígena, sim. E isso está sendo revelado com as novas pesquisas, com os novos estudos, com aquilo que os historiadores brasileiros estão escrevendo, né? Não é nem reescrevendo, é escrevendo essa nova visão sobre a resistência indígena, né? Vamos para a segunda questão. Aliás, antes da segunda questão, mais um pouco dos Tupinambás aí, é uma imagem, o ritual de execução de um inimigo dos Tupinambás, uma gravura antiga, 1556, e eu coloquei rapidamente aí, entre uma questão e outra, essas imagens, para vocês observarem como o europeu retrata o indígena, né? Muitos que desenharam indígenas nem estiveram nessas terras, então não conheciam o corpo do indígena. Eu gostaria que vocês observassem essa imagem, porque neste vídeo, infelizmente, não dá tempo, mas a gente observar a visão do europeu sobre essa ideia do indígena, quando ele nunca tivesse visto o indígena, né? Não estava ali na presença
de um indígena para pintá-lo, desenhá-lo, vocês observem que as imagens ficam muito parecidas com o corpo dos gregos, dos romanos, né? Lembra? Observa bem essa imagem depois com mais tempo, tá bom? Mas é para a gente começar a parar para pensar um pouco nessas questões. Agora, a segunda questão. Quais eram os interesses indígenas em jogo durante o movimento de resistência indígena? Então, a gente vai ter um grupo de indígenas, né, que vão ter aquele momento de resistência, mas vai haver a negociação, a troca, né? O indígena não é o coitadinho, o indígena é dono da terra nesse momento e ele negocia, sim, né? Ele protege sua terra, vai ter luta ali, vai ter negociação, alianças, né? Aquela coisa de união, de acordos e etc. Então vamos lá. Os muitos povos que andavam por aqui eram guerreiros, formados para a guerra e gostavam muito de guerrear entre si. A guerra entre os grupos era, desde sempre, uma prática muito comum, e a chegada dos europeus, fossem portugueses, fossem franceses, acabou sendo mais uma oportunidade de guerrear contra inimigos. Os estrangeiros foram vistos como aliados importantes nessa cruzada indígena. Afinal, os nativos tinham muito interesse em poder contar com as armas de fogo desses estrangeiros para conseguir seu intento. Então, tem uma outra visão do indígena, né? O indígena não é o bichinho do mato, ingênuo, coitado, que fica lá se escondendo. Por muito tempo isso rodou na história do Brasil, foi falado isso em sala de aula, né? Como se o indígena não tivesse nunca tido uma resistência, um poder ali de falar não, né? Ou então guerrear contra. Mas nós vamos ter esse aspecto do indígena que tem que ser muito destacado. Ele é guerreiro, ele gosta de guerrear e nesse momento desse encontro de culturas diferentes, lógico, o europeu com suas intenções, mas o indígena também tem suas intenções, certo? Aí, novamente, uma imagem, né, para a gente avaliar a figura do indígena na visão do europeu. Então, nessa xilogravura, século XVI, índios tupinambás guerreiros, olha o visual do indígena, né? Então, quero chamar a atenção de vocês para esse olhar, como é que o indígena é retratado pelo europeu. Mesmo o europeu que aqui esteve, aqui no Brasil, e que viu indígenas, e que desenha esse indígena de um outro jeito, uma figura mais aceitável para aqueles europeus que vão ver lá, né, futuramente, a figura do indígena. Então, é muito bacana a gente estudar uma coisa que se chama iconografia, conjunto de imagens históricas, né, para a gente avaliar as diferentes visões e diferentes entendimentos do ouve que a gente lê agora, porque existe registro dessas histórias que eram só orais, não tinha a escrita. A gente percebe a presença da figura europeia em algumas histórias indígenas que a gente tem aí os registros, aliás, na biblioteca da nossa escola tem bastante trabalho sobre isso. Então, novamente, uma imagem aí para a gente analisar. Terceira questão. Você acha que hoje os indígenas estão organizados em movimento de resistência e preservação de sua cultura? Por quê? Dê exemplos. Então, das respostas que eu recebi, alguns alunos fizeram uma pequena pesquisa ali e perceberam que existe resistência sim, né? E que existe grupos organizados politicamente falando. Então, vamos analisar aqui uma resposta que eu montei, só para que vocês procurem pesquisar mais, olhar mais isso, porque
está explodindo de grupos, né, organizados, grupos indígenas, politicamente organizados, né, que tem ali um objetivo de proteger sua terra, se proteger do Covid-19, são as lideranças indígenas, né? Então, nós temos isso sim. A televisão é que não mostra muito, tá, gente? Então, lutas sociais dos índios em busca dos seus direitos começou em 1970, quando eu nasci. E hoje é representado por 486 organizações diferentes. Acredito que esse número já até aumentou, tá? De quantidade de organizações. A partir da década de 70, com as políticas expansionistas do governo militar, né? Então, o governo militar, na ditadura militar do Brasil, nós vamos ter essa última, né? Nós vamos ter uma preocupação de aumentar o território nacional. E aí, nesse período, os indígenas, seus líderes, vão se organizar, né? Ter os seus próprios movimentos sociais para defender os seus direitos. Cada vez mais, eles são autores da sua própria história. Então, quando a gente pensar em indígena, a gente vai pensar naquele indígena que foi combatido pelo europeu, mas que também combateu, que também negociou, que também teve as suas vantagens quando esteve do lado dos holandeses ou dos franceses, portugueses, espanhóis, vai ter ali um relacionamento, né? Tanto de resistência, mas também de alianças, de acordos, de interesse sobre as armas. Então, é um povo organizado politicamente, né? Naquele momento lá do período colonial do Brasil, que tem seus interesses, mas que quando percebe que o europeu exagera nos seus desejos, nos seus objetivos e que aquilo está interferindo na organização social indígena, aí os índios acordam para a vida e aí a resistência traz uma união, né? Uma união que dura, dependendo do lugar do nosso território, né, brasileiro, que é grande, enorme. Então, nós vamos ter movimentos indígenas de maior ou de menor duração, de resistência ou de acordos, de alianças ou de conflitos, de fuga, né? Então, a história do Brasil nessa parte, ela é muito interessante e ela é longa, ela tem detalhes que ainda estão sendo estudados e são colocados nos livros. Na sequência, eu trouxe aqui algumas imagens, né? Que está aí na internet para a gente ler. E aí, nessa daqui, que é muito fofa, muito bonitinha, ninguém solta a mão de ninguém. Nós temos uma mulher, né? Aliás, temos 3 mulheres. Aliás, tem mais outras 2 lá, são as sombras, elas ali rodeando o mapa do Brasil. Temos o nosso excelentíssimo presidente Bolsonaro ali com um chapéu, com uma serra elétrica ali, e temos 3 mulheres aqui de frente, uma representando os sem terra, a indígena e os quilombolas, né, que são grupos que são atingidos por conta do quê? Da propriedade da terra. Isso é um outro assunto delicioso para se discutir, importante para nós, porque aqui na nossa região, né, Capela do Socorro, na nossa região aqui do Cocaia, Parelheiros, né, da Balsa, nós temos invasões de terra. E essas invasões de terra têm um motivo. A gente pode discutir isso num outro momento. Então, terra e propriedade dessa terra é a causa de muitos conflitos aqui no Brasil. O agronegócio, que é uma outra questão que interfere nessas terras. A questão dos sem terras, a questão dos quilombolas, que a gente já viu em outras atividades aí do Trilhas. E agora a questão do indígena, sempre na cabeça de vocês, vocês vão pensar na posse da terra, no direito à terra dessas populações, desses grupos, né, divididos dessa forma. E a questão do agronegócio. Então, o que é agronegócio? Agronegócio vem da palavra em inglês
agribusiness e representa o conjunto de atividades agrícolas e industriais no caminho do campo ao consumidor final. Hoje, o agronegócio está entre os maiores geradores de emprego no mundo. Isto representa perigo para o meio ambiente, especialmente pela adoção do sistema de produção intensivo, onde você vai usar muita química, onde você vai usar a tecnologia para produzir mais em maior quantidade, mais velocidade e precisa de espaço. Esses espaços começam a invadir as reservas indígenas, as terras quilombolas e a terra para a produção das famílias, né? Aquelas famílias que vivem da terra, né? A agricultura de subsistência e dessa agricultura de subsistência que também vem aí gerando produtos para o mercado, né? Produtos com mais pureza na produção. E aí eu trouxe também esse caos, né, da política e do agronegócio e a questão da posse da terra no Brasil. E esse caso foi um caso lá de 2013, dezembro de 2013, que foi um caso que aqui em São Paulo falou-se pouco, não falou muito, né? Mas para quem vive lá no Mato Grosso, acompanhou bem isso. O conflito de terras, nesse exemplo, ele é muito claro. Depois vocês leem aqui as legendas, mas essas duas pessoas que estão aí, as fotinhas delas, é a Cátia Abreu, que ainda é senadora no Brasil, e o senador Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás neste momento. Essas duas figuras públicas e outras da bancada federal do sul do Mato Grossense e deputados estaduais da região, bom, enfim, políticos, eles levantaram um movimento de resistência porque esse pessoal do agronegócio, eles estavam querendo as terras dos indígenas. E uma série de argumentos, né? Porque os indígenas não produzem nada, nós estamos aqui oferecendo emprego, barará, e houve um conflito, porque 2.000 produtores rurais queriam fazer uma feira, um leilão, não foi negociado esse leilão, o governo naquele momento bloqueou o leilão de terras e de trabalhos e de negócios, e eles ameaçaram fazer um movimento de resistência. E esse movimento de resistência tinha mais ou menos essa questão de eliminar povos, tanto quilombolas ou indígenas, de terras férteis para a produção, para a predisposição do agronegócio. Então, são políticos que não estão mortos, que estão super vivos e que atuam ainda na política brasileira sempre com essa intenção da não preservação dessas terras, dessas reservas indígenas ou da propriedade dos quilombolas, ou a questão também da distribuição de terra, né? Porque aqui no Brasil a gente precisa da reforma agrária, que é uma coisa que vocês não viveram muito, assim, vocês não escutam muito, mas a minha geração, nós escutamos muito porque é o nascimento do movimento sem terra, que foi muito forte. Né? Mas aí por várias questões esse movimento ele cai na desgraça da corrupção, da mentira, dos assassinatos, das invasões indevidas de terra, né? De um movimento que perde um pouco da sua liderança, uma liderança honesta que deveria ter para a luta dessa posse de terra para as pessoas, né? E aí também com essa outra imagem, terras indígenas e quilombolas, elas acabam tendo menos força, né, na lei do que o proprietário de terra que cria empregos, né? Então, mesmo diante desse cenário adverso, povos indígenas e comunidades quilombolas, em função de suas lutas, conquistaram na Constituição de 1988 o reconhecimento de direitos à terra. Contudo, apesar das históricas conquistas e passados quase 32 anos da promulgação da Constituição, as políticas públicas de
ocupação de territórios quilombolas e demarcação de terras indígenas andam a passos muito lentos, como é de conhecimento geral. Deveria ser de conhecimento geral. Existe muita gente no Brasil, principalmente nesses últimos anos, nesses últimos meses, principalmente neste governo, aparecem as pessoas que são contra a essa questão das terras, historicamente darem esse direito a os descendentes de escravos, né, que formaram quilombos, né, os ex-escravos ou escravos, escravizados, que formaram aqueles quilombos e que ali ficaram. E hoje existe a luta para que se dê título de posse dessas terras, né? Alguns quilombolas já tiveram, mas mesmo assim eles são extremamente ameaçados pelos proprietários de terra ao redor, né? E os indígenas a mesma coisa. Então a nossa Constituição dá esse direito, mas existe o peso da arma, o peso da perseguição, né? Essas pessoas, elas perseguem tanto quilombolas como indígenas por conta da posse de terra, certo? Então, são questões muito vivas. Não é uma questão de história que foi lá atrás, passado, e que hoje não é presente, e que hoje não se discute, e que hoje não está aí em movimento, né? Neste momento, por causa do Covid-19, nós temos vários territórios indígenas sendo extremamente ameaçados, tanto pelo agronegócio, como também pelos garimpeiros, né? E esses garimpeiros levam a doença, como também os grileiros. A gente tem uma situação de guerra nesses territórios que estão não muito perto da gente aqui na capital de São Paulo, mas no território nacional nós temos pessoas sofrendo várias ameaças. A ameaça da doença e a ameaça do roubo dessas terras, né? Bom, e aí, para finalizar, eu deixei aqui um endereço, né, de um blog muito legal, né, e desse tem outros, né, desse, tipo esse daqui. Então, a visibilidade indígena, esse blog, ele é muito bacana, é um blog interessante e o símbolo dele eu achei muito bonito. Estou fechando esse vídeo com este símbolo, né? O símbolo do pulso fechado, mas com a pena ali lembrando a questão indígena e o sol, que é para todos, certo? Então, corrijam as questões, esse material todo do vídeo vai estar lá na sala de aula Google, para vocês verem as respostas e, a partir daí, começarem a prestar atenção na questão das terras quilombolas e das terras indígenas. Beleza? Então, vamos parar por aqui e esperando o próximo vídeo. O próximo vídeo também vai estar corrigindo a atividade, porque já chega o novo Trilhas de Aprendizagens 2, tá bom? Um beijo, gente, e se cuidem, tá bom? Um beijão grande e um abraço também bem forte. Saudades de muitos. De todos, vai, que tem gente chatinha, não, mas a gente gosta assim mesmo. Um beijão.